Bom dia, irmãos, irmãs. Eu sempre falo isso, mas não é mentira, não é discurso pronto. Mas é sempre muito bom estar junto com os irmãos, estar aqui em São Gonçalo do Amarante, na igreja aqui em São Gonçalo. É um privilégio realmente, eu agradeço até o convite do pastor Éder, o missionário César, de poder estar aqui nesse 9º aniversário da congregação Hebron. Certo? Que Deus possa abençoar cada vez mais vocês. Eu acho que praticamente todos devem me conhecer já, né? Conhecer a nossa família. Hoje à noite, no Momento Missionário, eu vou estar falando um pouquinho mais, até relembrando a igreja e dizendo os motivos de oração a nosso favor, em nosso favor. Mas, adiantando, eu sou o pastor Jander, estamos indo para Portugal, no nosso campo missionário, que Deus mesmo está nos colocando ali. Em Portugal, cidade de Beja, se Deus permitir, estamos indo dia 8 de abril. Falta bem pouco, acho que 2 semanas, né? 8 de abril, 2 semanas para essa viagem. Então, que Deus possa mesmo nos abençoar. Estamos aguardando o nosso passaporte com visto, com a nossa permissão de residência ali em Portugal. Que Deus possa mesmo fazer sua vontade, se Ele permitir, nosso passaporte possa chegar o quanto antes para a gente fazer a nossa viagem, tá certo? À noite eu vou estar falando melhor, explicando um pouquinho melhor. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, abrir suas Bíblias em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, nós vamos fazer uma breve leitura. No livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Colossenses 1, 1 a 12. Todos encontraram? Amém. Só a irmã ali encontrar que a gente já inicia. Certo? Colossenses 1, 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Obrigado. Nada. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse dia, pelo momento que temos aqui de
até mesmo lermos a tua palavra e aprendermos mais sobre ti, sobre Cristo Jesus, o Espírito Santo, o trabalho que faz em nós. Que eu possa mesmo, Senhor, ser o nosso professor nesta manhã, dando mesmo, Senhor, um coração pronto para ouvir, ouvidos mesmo que queiram escutar a tua palavra. E nos edifica, Senhor, e até se for da tua vontade mesmo, salva alguém que está mesmo ouvindo aqui pela manhã a tua palavra e que realmente foi tocado pelo teu Santo Espírito. Eu possa mesmo fazer a tua obra em nossas vidas e o Senhor possa me usar minha boca para falar as tuas verdades. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Pode sentar. Muito bem, a leitura foi um pouquinho longa, mas eu acho que lendo você já conseguiu entender mais ou menos o contexto, a história aqui que Paulo estava inserido e aqui o que ele escreveu aos Colossenses. Mas até vendo aqui o que foi escrito, geralmente é muito bom quando a gente recebe notícia de alguém, não é verdade? Quando nós conhecemos, por exemplo, o pastor Éder esteve lá em Manaus um tempo atrás agora, recentemente, então ele falou muito bem dos irmãos, deu o relatório de como andou o trabalho, de como estava o missionário César, sua família. Então, lá em Manaus ficamos felizes de ouvir notícias daqui de São Gonçalo. Mas também ficamos felizes quando uma pessoa muito empolgada, feliz com outra pessoa que às vezes a gente nem conhece, mas ficamos felizes por ouvir alguém falando sobre uma terceira pessoa. E foi o caso aqui de Paulo. Epáfras, como nós lemos aqui, Epáfras chega com Paulo, que estava na prisão, estava preso por causa do evangelho, ele pregava o evangelho. Então Epáfras chega com ele e conta sobre o trabalho em Colossos, a cidade de Colossos. E diz a Paulo como estavam os irmãos, conta mesmo como é que estava o trabalho ali, como os irmãos tratavam uns aos outros, como eles mesmo tinham fé em Cristo Jesus. E Paulo mesmo ficou muito animado, escutando todo o relato de Epáfras. Nós somos assim também, né? Quando alguém vem falar, poxa, ficamos felizes, ficamos até com vontade de conhecer outra pessoa. Não é verdade? O pastor Éder fala lá, dá o relatório, nossa, a gente fica, poxa, eu queria estar lá, eu queria conhecer, estar presente, né? Junto com os irmãos, me alegrando, né? Empolga a gente. Eu imagino mesmo realmente Epáfras muito empolgado falando com o apóstolo Paulo, contando o que Deus tinha feito ali na igreja, na cidade de Colossos. E é basicamente isso, o contexto que até influencia Paulo a escrever uma carta àquela igreja. Nós sabemos que Paulo não fundou essa igreja. Paulo nunca tinha ido até a igreja de Colossos. Ele não conhecia aqueles irmãos. Mas se dedicou a escrever uma carta tão bem mesmo redigida, até inspirada pelo Espírito Santo, para encorajar, incentivar aqueles irmãos. A gente vê dos versículos 3 a 8 aquilo que Paulo tinha escutado de Epáfras. E a gente vê aqui que versículo 4 diz: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então, Epáfras contou a Paulo que, olha, esses irmãos têm muita fé em Cristo Jesus. Eles amam uns aos outros. Imagina o Paulo mesmo feliz, contente, pulando de alegria. Talvez fosse até um refrigério numa prisão mesmo fria, gelada, né? A solidão que uma prisão causa numa pessoa. Eu nunca fui, mas você imagina alguém que está preso, e preso não por roubar, não por matar, por estuprar, por fazer qualquer outra coisa má, mas que estava preso por causa do evangelho. Então você ouvindo coisas boas, a notícia é que o evangelho estava se espalhando, estava produzindo frutos numa outra cidade que Paulo nunca tinha ido. Eu acho que isso foi um bálsamo, um refrigério, algo muito feliz de se ouvir, muito contente, né, para o apóstolo Paulo.
E é esse o contexto daqui da carta aos Colossenses. Mas até uma coisa interessante de se ouvir. Colossos, a cidade de Colossos, não era uma cidade muito desenvolvida. Era uma cidade que vivia do passado. Era muito rica, muito próspera, uma cidade mesmo realmente fantástica. Mas várias coisas aconteceram, terremotos, e ela não conseguiu se reerguer novamente. Vivia na glória dos passados. E até talvez nesse mesmo contexto, na situação que ela estava de decadência. Uma cidade mesmo que antes era grande e agora estava decaindo. Várias coisas estavam entrando ali naquela cidade, filosofias, e até na igreja de Colossos. Estava entrando mesmo heresias, falsos ensinos, coisas erradas estavam mesmo querendo entrar na igreja de Colossos. Às vezes a gente vê mesmo que quanto mais precário, né, quanto mais sofrido algo está passando, né, é a situação de um lugar, parece que as pessoas gostam mais de se aproveitar, de explorar, né, de estar por cima, pisando mesmo nas pessoas que estão naquela situação. Eu imagino Colossos da mesma situação. Né, uma igreja aqui em que os irmãos eram simples, tinham seus trabalhos, mas não esbanjavam, e as pessoas mesmo, os lobos, os falsos mestres, os falsos profetas, começam a entrar, vendo um rebanho mesmo desprotegido, crente, mas frágil. Crente, fiel em Cristo Jesus, mas mesmo precisando ser fortificado. E ali nós podemos ver duas coisas querendo entrar na igreja de Colossos e que realmente estava já começando a entrar. Era o gnosticismo, uma falsa religião, um falso ensino que dava mais crédito à filosofia, à ciência, à sabedoria humana e também o judaísmo, o legalismo. Não, a lei de Moisés, muito bom você ser salvo em Cristo Jesus, mas só Jesus não salva, você precisa também seguir a lei de Moisés, você precisa guardar o sábado, você precisa ser circuncidado, né? Você não pode comer certos tipos de comida, não pode comer porco, né? Você não pode, a lei de Moisés proíbe. Então, não é só Jesus, né? Jesus morreu por nós, mas tudo bem, mas não é só isso. Precisa de algo mais para nós sermos salvos. Você precisa seguir a lei de Moisés. E essas duas coisas juntas, fundidas, estavam entrando na igreja de Colossos. E, basicamente, né, atacava 3 doutrinas. A primeira, a doutrina da criação. A doutrina mesmo que Deus criou todas as coisas. Para eles, Deus, um ser santo, todo-poderoso, sabedor de todas as coisas, sem pecado, não poderia criar, fazer o mundo, criar as plantas, o homem, os animais, porque o homem é mau, a matéria, aquilo que a gente vê, tudo é mau, se corrompe, acaba um dia, né, se destrói, né, é desgastado, morre. Então, não tem como um ser bom criar algo mal. Então, né, talvez ali não foi Deus que criou todas as coisas. Aí Deus cria um ser mais inferior, um ser mais baixo que ele, que aí esse ser pode criar, fazer a criação todinha. Olha que heresia, né? Que Deus não é o criador. Isso estava entrando na igreja de Colossos. A segunda coisa, a doutrina da encarnação de Cristo. Como é que Deus, sendo um ser bom, santo, sem pecado, se encarna, nasce de uma mulher pecadora, né? Nasce de uma mulher, mesmo que seja uma virgem, um milagre, mas não pode. Isso é mentira, né? Não pode. Deus sendo bom não pode nascer de uma virgem, não pode encarnar, né?
sendo Deus. Mais uma vez, uma mentira. Se o próprio Deus não tivesse encarnado, a sua morte teria sido em vão. Era preciso, era necessário um Deus santo, sem pecado, morrer por nós, pecadores, pagar o preço da nossa dívida. Era necessário o próprio Deus morrer por ti e por mim. Mas eles negavam isso. E a doutrina da santificação? Para eles, não, ou você segue a lei de Moisés, ou você se abstém dos prazeres, da alegria do mundo, ou você mesmo se entrega de uma vez. Não existia o termo da santificação. Ou era o legalismo, né? Não posso estar feliz, não posso sair para comemorar meu aniversário, para comer. Não posso. Tenho que me abster de todo e qualquer tipo de prazer. Ou então, já que eu sou homem, a matéria é má, né? Meu corpo é mau, eu vou logo, né, para prostituição, vou para bebedeira, vou curtir a minha vida. Era isso que eles pregavam. Então, basicamente, 3 doutrinas falsas entrando na igreja de Colossos. Os colossenses estavam sofrendo com tudo isso que estava mesmo permeando ali dentro da sua igreja. E então, por isso, Paulo escreve essa carta, a carta toda. Se você ler, é bem curta, são 4 capítulos, você consegue rapidinho ler e entender melhor até a situação da igreja de como estava. Não gasta muito tempo. Mas Paulo mesmo escreve ali para os irmãos, não só saudando, mas também fortalecendo, doutrinando esses irmãos e relembrando as verdades de Deus através da obra de Cristo Jesus. Nós precisamos disso, ser lembrados de coisas. Tanto é que fazemos a ceia. A ceia o que é? É fazer memória da obra de Cristo Jesus até que ele venha. E graças a Deus essa congregação, a Igreja Hebron, faz todo domingo. Todo domingo faz memória do que Jesus Cristo fez por mim e por você, morrendo e ressuscitando para nos dar a salvação. E Paulo estava também relembrando essas doutrinas. E nós lemos aqui, pelo menos 2 vezes, Paulo dizendo que orava por esses irmãos. Antes de nós entrarmos nos pontos aqui, mas ele fala aqui, versículo 3. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Depois, no versículo 9, diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos o Epáfras contando sobre vocês, não cessamos de orar por vós. Isso nos diz muita coisa, meus irmãos. A importância da oração. Imagina, Paulo, preso, ele não estava pedindo, Epáfras, manda os irmãos lá de Colossos orarem por mim para me dar força nessa prisão, né? Deus possa me abençoar, me livrar dessa prisão. Não. Paulo estava orando pelos irmãos de Colossos, que ele nem conhecia, só ouviu falar. A importância da oração de uns pelos outros. Aí eu pergunto para você, sexta teve o culto de oração aqui na congregação, onde é que você estava? Vimos aqui mesmo os irmãos pedindo oração pelos trabalhos da igreja, pelos irmãos da igreja, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos. Teve uma vizinha que veio aqui, a vizinha da irmã, né? Onde é que você estava no culto de oração? Sabemos que todos temos os nossos afazeres. Muitas vezes, né, sofremos problemas de saúde, mas diante de Deus, que sabe o que passa no teu coração, na tua mente, isso te impediu de estar aqui na casa de Deus orando? Orar é uma ordenança de Deus. Orai sem cessar. Isso nos ensina o nosso dever de orar. Temos um compromisso sério. Não interessa se nós achamos, não, é chato orar, tá 1 hora lá orando, né?
Não, hoje eu estou cansado do meu trabalho, estou exausto. Depois eu vou no outro dia. Saiba que você está desobedecendo a Deus e seja envergonhado também, que tem irmãos que oram por você, apesar de você não estar presente. Mas tem irmãos, tem a igreja que ora por você. Faça o mesmo. Ore pelos trabalhos da sua igreja. Venha para o culto de oração. Venha estar na comunhão com os irmãos. Venha estar orando uns pelos outros. E ele começa mesmo dizendo que estava orando pelos de Colossos, os irmãos ali de Colossos, os colossenses. E agora mesmo que você já entendeu todo o contexto ali, vamos ver aquilo que Paulo estava dizendo, pelo que ele orava, né, para que Deus fizesse na vida dos colossenses. Vamos ver, versículo 9. Vamos ler novamente esse versículo. Versículo 9 de Colossenses 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Infelizmente, pelo tempo, não tem como nós destrincharmos tudo aquilo que Paulo estava pedindo ao Senhor. Mas eu separei pelo menos 3 coisas muito importantes e que vale a pena até pararmos para pensar e analisar. A primeira coisa está no versículo 9. Paulo não cessava de orar por vós, pelos colossenses, e de pedir que, primeira coisa, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo estava orando para que os colossenses transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Orava para que eles tivessem um conhecimento da vontade de Deus. É engraçado até porque Paulo fala, ó, para que transbordeis, é algo, né, que está mais que cheio. Está transbordando. Transbordeis de um pleno conhecimento da vontade de Deus. Imagina, então, algo que é pleno é algo completo. É algo que já está cheio. Mas Paulo está dizendo que ora para que eles transbordem de um pleno conhecimento de Deus. Né? É engraçado que não faz sentido, mas isso nos mostra a urgência, a necessidade daquilo que Paulo estava orando. O quão importante é eu e você, os colossenses, Paulo e Epáfras, transbordar de um pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso é muito necessário. Mas outra coisa muito interessante é que Paulo estava falando com incrédulos ou com crentes? Com crentes. Ele está escrevendo essa carta para a igreja em Colossos. E ele está falando isso com crentes. É meio que, né, a gente se fosse colocar aqui, é meio que óbvio. O crente sabe a vontade de Deus. Sabe ou não sabe? Era para saber. Mas Paulo está dizendo que, orando, para que esses crentes em Colossos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Trocando em miúdos, né? Paulo queria que eles entendessem qual era a vontade de Deus. Tivessem noção daquilo que Deus queria para a vida dos colossenses. Né? E engraçado que ele já dá, engraçado no sentido, né, de que bom que ele já dá o caminho de como conseguir esse conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. É o restante do versículo. Para lhe pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria
e entendimento espiritual. Então, ele já dá o caminho de como sabermos qual a vontade de Deus. Sabedoria e entendimento espiritual. Aqui, sabedoria é o olhar de Deus, nós termos o olhar de Deus para mesmo sabermos o que fazermos na nossa vida. É ver a nossa vida como o próprio Deus vê. É ter as prioridades que Deus tem. A sabedoria cristã do crente que ele deveria ter é o conhecimento dos princípios de Deus que está em sua palavra. Isso é sabedoria. Basicamente é olhar para as Escrituras e saber o que Deus quer para as nossas vidas. O salmista, o salmo todo, na verdade, fala muito sobre a sabedoria. Provérbios também é o livro que fala sobre a sabedoria, né? Mas como é que nós podemos ter essa sabedoria? O que diz em Salmo 119, 9? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho, não segundo o mundo, não segundo a televisão, a internet, não segundo os influencers, né? Não. Observando o nosso caminho, o seu, o meu caminho, segundo a palavra de Deus. Por isso que mais tarde ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai iluminar. Através delas vemos aquilo que Deus quer para a nossa vida. É a sabedoria de Deus, né? Só que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Paulo vai dizer isso em Coríntios. É loucura. Não dá para enxergar. Você segue um homem que foi crucificado, que morreu. Você segue um evangelho, você segue um livro. É loucura. Mas o contrário Deus fala. É vida, é luz, é a lâmpada para o nosso caminho. A palavra de Deus. E o mais importante é não só mesmo ler. Não é apenas escutar o que o pregador está falando, o que o pastor Éder fala todo domingo, toda quarta, o missionário César. Não é. Mas é aquilo que ele vai falar também, o salmista, no Salmo 119. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É não apenas saber, não é apenas ler, mas é guardar no sentido de você tomar para si essa palavra. E com essa palavra você lutar contra o mundo, contra a tua carne, contra os teus desejos, contra aquilo que Satanás vem te atentar. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra Deus. Isso é sabedoria. E a próxima coisa que ele fala é entendimento espiritual. Então, se a sabedoria vai falar da revelação de Deus ao homem, que é a palavra de Deus, não é sonho, né? Não é, Deus me revelou que você vai ganhar um emprego novo. Deus mesmo, num sonho, me revelou que você vai ser curado. Não é isso. É a revelação de Deus. Tudo que ele tem para falar a nós está aqui, na sua palavra. Então, se a palavra de Deus é a sabedoria, é a revelação de Deus ao homem, então o entendimento espiritual fala da aplicação dessas verdades na vida do homem. Se eu sei o que é a verdade, se eu tenho a sabedoria na minha mão, o que eu vou fazer com ela? É muito fácil. Na verdade, é bem mais fácil. Só você estar aqui sentado hoje, ler, aí vai para casa, esquece, né? Deixa de lado a Bíblia e domingo que vem, aí eu vou para a igreja de novo, aí eu pego na minha Bíblia, né?
Mas é você pegar tudo isso que você está escutando, está ouvindo, está lendo diariamente na tua casa e aplicar, viver. Isso é muito difícil. Mas é a maneira pela qual você tem um pleno conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. É isso. Paulo está mesmo orando ao Senhor, para que mesmo aqueles cristãos ali em Colossos entendam as verdades de Deus, tenham um pleno e até transbordassem desse pleno conhecimento. Essa é a vontade de Deus para mim e para você também. Ele quer que eu e você transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade. Se alguém te perguntar, você sabe o que Deus quer para a tua vida? Você vai saber? Tu sabe o que Deus quer para a tua vida? Paulo quer que você transborde desse pleno conhecimento. A segunda coisa, então, que Paulo ora. Primeiro, para que eles transbordassem desse pleno conhecimento. Mas com que finalidade? Com que finalidade Paulo quer que eles tenham a consciência, o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida? Ele vai responder aqui no versículo 10, Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. É interessante que uma vez que nós sabemos, conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, o intuito disso é nós vivermos para o Senhor. Uma vez que eu já tenho o conhecimento, uma vez que eu tenho a sabedoria em minhas mãos, e agora eu estou guardando essa sabedoria no meu coração, agora o intuito disso tudo é o ser um monge e ficar lá no alto de uma montanha, né, só fazendo meditação, longe de todos e de tudo, né? Vou me resguardar aqui, agora eu sou um santo, né? Não. O intuito de você e eu sabermos a vontade de Deus para as nossas vidas é vivermos uma vida digna do Senhor para agradá-lo. Esse é o intuito de você saber a vontade de Deus para a tua vida. Viver para Ele, em outras palavras. Agradar ao Senhor. Ele te deu a vida eterna. Ele te salvou do pecado. Te resgatou do inferno. Viva para Ele. Agrade a Deus. Agrade ao teu Salvador, o teu Senhor, se é que você já é salvo. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer que agora ele não vivia mais para si mesmo. E o viver que ele tinha agora, que ele vivia, comia, dormia, pregava, andava, viajava, o viver que ele tinha agora, na carne que ele habitava, uma vez que ele tinha sido convertido, ele vivia pela fé do Filho de Deus. Porque esse Filho de Deus morreu por ele, salvou o apóstolo Paulo. E é o que fez também por nós. Cristo me salvou. Hoje à noite vamos ver, mas no versículo 13 diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Né? A mesma coisa Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Ele estava constrangido pelo amor de Cristo. Porque morreu por todos. Agora, aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, agora deveriam viver não mais para si mesmos, não para satisfazer os seus desejos, os seus pecados de estimação, não para viver uma vida para o seu agrado, mas, pelo contrário, viver uma vida destinada a agradar aquele que morreu por ti e por mim. Isso é viver uma vida digna do Senhor Jesus Cristo, uma vida digna do Evangelho. Ora, o que é o Evangelho? As crianças aprendem sempre ali. O que é o Evangelho?
São boas novas, mas quais são essas boas novas? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O justo morrer pelos injustos. Isso é o Evangelho. Você está vivendo uma vida digna desse Evangelho? Digna da morte de Cristo Jesus? Imagina Deus Todo-Poderoso, Santo, se fazer carne, nascer, sentir dor de barriga, sentir dor de cabeça, fome, frio, nudez, ser cuspido pelas suas criaturas, ser chicoteado, blasfemado, ser zombado pela própria gente que ele criou. E sofrer tudo isso calado, sem abrir a sua boca. Ser crucificado, uma morte terrível, sofrida. Sofrer tudo isso, aguentar tudo isso, para que hoje, você que se diz crente, salvo em Jesus Cristo, faltasse um culto de oração. Para você que hoje é salvo, não vir, por exemplo, para uma ceia, uma escola dominical, faltar à igreja no dia do Senhor, ter uma vida banal em casa. Os teus vizinhos olham, vixe, aquele ali é crente, está indo para a igreja, na Kombi, vixe. Foi para isso que Cristo te salvou? É isso que Deus quer para a tua vida? Primeiro, essa pessoa que vive desta forma, né, em seu bel prazer, essa pessoa, primeiro, ainda não compreendeu qual é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, consequentemente, não vive uma vida digna do Senhor. Não vive uma vida que agrade ao Senhor. Você vê que uma coisa vai depender da outra. Você nunca vai viver uma vida digna do Evangelho, digna do Senhor. Você nunca vai agradar a Deus se você não tiver consciência, conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. Um é resultado do outro. Um é resultado do outro. E a palavra de Deus está cheia de conselhos, de como você pode viver a sua vida para agradar ao Senhor. Está cheio. De Gênesis a Apocalipse vai mostrar tudo isso. Mas, como não temos tempo, um resumo de como você e eu devemos mesmo viver a nossa vida. De uma forma que agrade ao Senhor. Uma palavra só já vai definir tudo. Uma vida de santificação. Uma vida santa. Uma vida que agrade a todos. Hebreus 12:14, o escritor vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para o crente, para o salvo, a santificação é obrigatória. Não existe, não, tô tentando, tô quase lá, tô deixando aqui um negocinho aqui, né, um vício, a bebida, né, tô tentando aqui, amante, uma mulher, um homem, né, tô deixando aqui o vício aqui, sei lá, pornografia, em outra coisa ali, acolá, tenho os meus contatos, meus esquemas. Não. Santificação é necessária se você quer entrar no céu. Na verdade, só se santifica quem é salvo. E o escritor fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não verá o Senhor. E na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 14 a 25, Pedro também vai bater o martelo nesse assunto, santificação. Diz assim, 1 Pedro 1, 14 e 25. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Veja, antes você era ignorante. 1 Pedro 1,
14 e 25, se você quiser acompanhar. 1 Pedro 1, 14 a 25. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Antes você era ignorante, não sabia das coisas de Deus, não sabia o que Deus queria para a tua vida. Mas agora que você sabe, não se amolda, não se conforma, não toma o jeito das coisas do mundo, dos desejos da tua carne. Não faz mais isso. Pelo contrário, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou. Cristo Jesus é santo, ele vos chamou. Deus é santo. Tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, seja santo, como o teu Pai Celestial é santo. Continuando. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, olha aqui, conhecendo, sabendo, tendo conhecimento, que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas, que se acabam, como prata ou ouro, que você foi resgatado do teu fútil procedimento, da tua má conduta, da tua vida pecaminosa, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, note, Pedro aqui discursa muito bem, claro, inspirado pelo Espírito Santo, que não são palavras de Pedro, o que eu citei aqui não são palavras de Paulo. Eles foram homens usados por Deus para escrever aquilo que Deus queria que eles nos informassem. Foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. E o que eles estão falando aqui para nós? Que uma vez que você já tem o conhecimento, você sabe que Cristo morreu por você, te salvou pelo seu precioso sangue, que fizemos memória mais cedo. A nossa vida deve ser diferente. Não mais moldada ao mundo, não mais obediente à nossa própria carne, não mais seguindo o príncipe que atua no mundo, mas devemos mesmo seguir a santificação. Esse é o modo de vida com que você mesmo agrada ao Senhor. Esse é o modo de vida digno do Evangelho, digno do Senhor. Então vimos que Paulo orou pelo pleno conhecimento da vontade de Deus dos colossenses. Orou também que esses colossenses vivessem uma vida digna do Senhor. Em outras palavras, quando você conhece mais a fundo alguém, quando você conhece mais de perto alguém, mais você ama essa pessoa, mais você tem uma comunhão com essa pessoa, mais você quer agradar essa pessoa, mais você tem o desejo de querer o bem dessa pessoa, a felicidade dessa pessoa. Né? Não é isso o casamento?
Você mesmo conhece uma pessoa, mas você quer estar perto dessa pessoa, existe o casamento, um laço matrimonial, uma aliança feita entre essas duas pessoas. E mesmo só casando, você vai entender os defeitos e as qualidades dessa pessoa. E quanto mais você vive, mais você quer o bem dela. Né? Não é algo que o mundo prega, que o amor acabou. Não deu certo, a gente viu que nossas cabeças são diferentes. É claro, nenhuma cabeça é igual a outra. Cada um vem com uma cultura diferente. Essa é a beleza do casamento. Dois pecadores se unindo, né? E vivendo a sua vida matrimonial ali, construindo uma comunhão, uma aliança entre os dois, em que um suporta o outro, um entende o outro, e aquilo vai crescendo. O amor vai crescendo, o lar vai sendo construído. E é basicamente o que Paulo está dizendo. Saiba o que Deus quer para a tua vida. Uma vez que você vai sabendo, vai vivendo uma vida digna dele. Uma vida que agrade ao Senhor. Ele já fez tudo por você. Faça agora por ele. É a tua vez de dar a tua vida por ele. Ofereça a tua vida para o noivo, nós que somos a igreja deve mesmo, viver uma vida santa para o noivo, se preservando do mundo, se guardando do pecado. E é isso que Paulo estava orando. Então, se fosse juntar alguma coisa, então, conhecimento gera cada vez mais comunhão entre você e o teu Salvador, o teu Deus. Né? E note, uma coisa vai desembocando na outra, vai levando a outra. Então, o conhecimento vai levando a comunhão sua com Deus. E esse conhecimento, junto com a comunhão, vai gerando também crescimento espiritual. E é o que ele vai falar aqui na outra parte do versículo 10. Diz assim, vamos ler de novo o 9 e o 10, para ficar melhor de entender. Versículo 9 de Colossenses 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agora, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Basicamente, são duas coisas diferentes, mas basicamente eu juntei e coloquei numa coisa só. Uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, tem comunhão com o Senhor, isso tudo gera crescimento espiritual. Essa pessoa frutifica em toda boa obra e cresce cada vez mais, novamente, um ciclo, no pleno conhecimento de Deus. Primeira coisa, frutificando em toda boa obra. Ora, eu fui salvo para quê? Nosso pastor, o pastor Fred, o pastor fundador, sempre falava, você foi salvo para quê? Foi para ir para o céu? Aí muitas pessoas às vezes levantavam a mão, no estudo e tal. Então tá fazendo o que aqui sentado na igreja? Vai para o céu então. Foi salvo para ir para o céu? Bye bye, ele falava, Bye bye, vai para o céu. Mas Efésios 2, se quiser abrir sua Bíblia lá, Efésios 2, para acompanhar, vai dizer, fomos salvos para quê? Efésios 2. Vamos ler desde o versículo 8. Efésios 2, 8, 9 e 10. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então fomos salvos pela fé. Deus graciosamente nos dá a fé para crermos nele, que ele mesmo pode nos salvar do pecado. Não vem de mim mesmo, A fé de acreditar em Deus, se depender de mim, eu estou no inferno já.
Mas pela graça de Deus, ele nos concede a fé para crermos em Cristo Jesus. E não vem de nós essa fé, é um presente de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você está aqui essa manhã, saiba que é a graça de Deus que te trouxe. Ele que dá a fé para você vir mesmo adorar o Senhor, crer que Ele é o teu Salvador, que você precisa de um resgatador. Né? Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém é melhor do que o outro. Ninguém fez algo que o outro não fez que mereça a salvação. Todos estão debaixo da condenação. Todos são pecadores aos olhos de Deus. Ele graciosamente dá a fé para você mesmo acreditar em Cristo Jesus como Salvador. Então, não vem de obras, não precisa você, ir de joelhos na procissão, não precisa você pagar penitência, não precisa você pagar promessa, não. Não vem de obras a salvação da tua alma, é apenas pela fé em Cristo Jesus. Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, preste atenção. As boas obras foram feitas por quem? Por Deus, foram criadas por Deus. Não para a salvação, mas para que o crente, o salvo, andasse nelas. Praticasse as boas obras, as boas ações. Foram criadas para isso, para que você e eu pudéssemos exercê-las, praticá-las, viver uma vida em boas obras. Então, que Paulo vai dizer que, olha, conhecimento gera uma comunhão com Deus e gera crescimento, ou seja, você frutifica em toda boa obra. Você cada vez mais está engajado. E isso não é apenas na igreja, né? Eu sei que, por exemplo, ontem teve um mutirão aqui na igreja. Quantos vieram? Não quero que você levante a mão, né? Mas quantos vieram, participaram? Estavam engajados, frutificando, cuidando da casa de Deus, zelando pelas coisas de Deus. Quantos estavam aqui, né? Num sábado de manhã? Claro, se você trabalha, se você está doente, né? Está com algo terminal, não pode estar aqui, mas, né? O que te impediu de estar aqui? Se você estava, muito bem, amém. Que Deus possa mesmo fazer com que o teu coração tenha mais amor pela sua obra, pelas coisas de Deus. Que bom estar na casa de Deus, trabalhando, servindo a Ele, né? Isso é frutificar, mas não só aqui. Como é que está na tua casa? Os teus familiares, os teus vizinhos, né? Sabem que tu é crente ou teu testemunho é péssimo? Você é capaz de ganhar a tua família para Cristo? Tua família que não é crente? Os teus vizinhos, a tua rua? Você é capaz de testificar, de frutificar através do teu testemunho, através da tua boca? Olha, meu pai, meu marido, minha mãe, minha esposa, meus filhos não são crentes. Olha, vamos para a igreja, né? Lá é a palavra de Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus, o homem vai para o inferno. Precisa de um Salvador. Você é capaz de frutificar também dessa forma? Mas não só frutificando em toda boa obra, mas também crescendo no pleno conhecimento de Deus. É meio que quase que um ciclo, né? Você, cada vez mais que tem conhecimento, você quer agradar o teu Deus. Isso gera frutos. E esse fruto também, uma das coisas deles é você querer saber mais de Deus. Deus é um ser inesgotável. Nós, humanamente falando, nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus. Eu posso ler a Bíblia 500 vezes, 1000 vezes. Ainda vai ter coisas que eu vou estar cada dia aprendendo sobre Deus. E o fato de eu querer estar em comunhão com Ele, querendo agradar a Ele, mas vai me fazer ter vontade de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Salvador que se entregou por mim. E isso é um ciclo, né? É um ciclo. Nunca vai ter fim. Só vai terminar quando
chegarmos no céu e vermos o nosso Salvador. Que aí eu não vou mais precisar ter a fé para acreditar sem ver. Eu não vou mais precisar, testificar, porque eu já vou estar na presença do meu Pai. Vou estar louvando, vou estar vendo o meu Salvador, as marcas nas suas mãos que ele teve por causa de mim. Só ali, mas até lá, meus irmãos. Conhecimento, comunhão, crescimento, conhecimento de novo. Comunhão, crescimento, conhecimento. Note, isso não tem fim. É verdade que, até tem música, muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas também frios, sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar. Porque é basicamente o que a igreja está precisando, meus irmãos. Tem um fogo mesmo de ter dualidade, um fogo de ter sede de Deus. De querer buscar o Senhor. De querer saber do que Deus quer para a minha vida. E aí é algo que, se eu não quero mesmo ter esse pleno conhecimento do Senhor, eu não vou querer ter comunhão, muito menos comunhão com Deus. É por isso que hoje a ceia, culto hoje está em cadeiras vazias aqui, onde estão o resto dos irmãos? É por isso que o culto de quarta-feira também, onde é que estão os irmãos? Culto de sexta é o resultado de o quê? De um esfriamento. É o resultado de uma ignorância espiritual. Aí a pessoa não gera frutos, não cresce espiritualmente. E a igreja vai seguindo dessa forma, morna, fria. Quando der, eu vou para a igreja, Não, eu sou crente na igreja, em casa eu sigo a minha vida. E aí vai vivendo a sua vida. Não se interessa pelas coisas de Deus, não quer ajudar na igreja, não tem mesmo vontade. Mas eu lhe digo, isso é algo natural de alguém que não quer saber de Deus. Não tem comunhão com Deus. Eu vou ficar por aqui agora pela manhã. Hoje, à noite, nós vamos ver por que deveríamos pelo menos, querer ter comunhão com o Senhor. Já dei até um spoiler, Mas porque Ele fez tudo por você. Ele te resgatou. Ele me resgatou de uma situação que era insustentável, que eu não tinha condições próprias de me salvar. Ele fez tudo por mim. Que a minha vida possa mesmo exalar o perfume de Cristo, no sentido de eu estar cheio de Cristo Jesus. Eu querer ter sede de conhecimento da sua vontade para a minha vida. O que o Senhor quer para a minha vida? Que você possa querer cada vez mais ter comunhão com Ele. Querer agradar com a tua vida. E que você possa crescer espiritualmente. Isso só vai trazer benefícios para ti. Isso só vai trazer benefícios para a igreja. Hoje estamos construindo uma igreja grande lá, enorme. Mas olha aqui para dentro da igreja, da situação aqui da igreja de São Gonçalo. A igreja realmente está querendo ter conhecimento de Deus? Essa igreja, os irmãos estão tendo a comunhão verdadeira com o Senhor? Ah, meus irmãos, se essas duas coisas estiverem sendo verdades, então essa igreja vai frutificar, vai crescer, aquele templo ali vai ser pequeno, porque São Gonçalo vai saber
existe uma igreja que prega a verdade. A igreja mesmo que fala sobre a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus, que prega o evangelho, que não tem medo de dizer que o homem vai para o inferno se não se converter dos seus maus caminhos. Nós possamos ter essa consciência. Que Deus possa nos ajudar. Não é fácil. É muito difícil. Batalhamos contra Satanás, contra o mundo e contra um inimigo que muitas vezes é o maior inimigo, é a nossa própria carne, porque gostamos de fazer aquilo que nós gostamos, né? E nós gostamos do pecado. Gostamos de fazer as coisas erradas. Mas, graças a Deus, temos o Espírito Santo que habita em nós, aqueles que são salvos, e nos ajuda a combater os nossos inimigos, que o missionário César está ensinando na quarta-feira, né? A armadura do crente. Você possa mesmo. Não esqueça, ter o pleno conhecimento de Deus para a sua vida, ter comunhão com o Senhor e crescer espiritualmente. Deus nos abençoe. Vamos orar? A palavra está com quem é devido. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom conosco e nos dá mesmo a direção que o crente deve seguir, Senhor. Nos ajuda mesmo a querer ter pleno conhecimento, transbordar de conhecimento da Tua vontade, Senhor. E assim, Te conhecendo melhor, ter mesmo, Senhor, uma comunhão verdadeira contigo, ter o prazer de Te agradar, Senhor, de viver uma vida que Te agrade. E assim, crescer, Senhor, espiritualmente falando, frutificar e cada vez mais querer ter um conhecimento do Senhor. Nos abençoa esta igreja em São Gonçalo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa vivificar cada irmão, cada pessoa que está aqui mesmo nesse lugar. A chama mesmo possa crescer cada vez mais, Senhor. E esse trabalho frutificar, crescer e ser a luz nesta cidade. Ser o sal nessa cidade, Senhor. Muito obrigado por tudo, nos abençoa. Seja com o restante do culto, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Éden.